Yeshua, Hod Yeshua, Hod Yeshua. Yahweh Ul Haim, Hod Yeshua. Yahweh Ul Haim, Hod Yeshua. Hod Yeshua, Hod Yeshua, Hod Yeshua. Yahweh Molchiu Tzavur Yahweh. Yahweh Molchiu Tzavur Yahweh. Hod Yeshua, Hod Yeshua, Hod Yeshua. Yahweh, o nosso Criador. Yahweh, o nosso Criador. Hod Yeshua, Hod Yeshua, Hod Yeshua. Yahweh, o Rei dos exércitos. Yahweh, o Rei dos exércitos. Maol Yahumayau Shuataid Lavo. Maol Yahumayau Shuataid Lavo. Que era, que é e o que há de vir. Que era, que é e o que há de vir. Hod Yeshua, Hod Yeshua, Hod Yeshua. Hod Yeshua, Hod Yeshua, Hod Yeshua. Yahweh Ul Haim, Hod Yeshua. Yahweh Ul Haim, Hod Yeshua. Hod Yeshua, Hod Yeshua, Hod Yeshua. Yahweh Molchiu Tzavur Yahweh. Yahweh Molchiu Tzavur Yahweh. Hod Yeshua, Hod Yeshua, Hod Yeshua. Yahweh, o nosso Criador. Yahweh, o nosso Criador. Hod Yeshua, Hod Yeshua, Hod Yeshua. Yahweh, o Rei dos exércitos. Yahweh, o Rei dos exércitos. Maol Yahumayau Shuataid Lavo. Maol Yahumayau Shuataid Lavo. Que era, que é e o que há de vir. Que era,
Odishua. Odishua, Odishua, Odishua. Yahur Ulhaim, Odishua. Yahur Ulhaim, Odishua. Odishua, Odishua, Odishua. Yahur Ulchiur Tzavur Yahur Ulchiur Tzavur Odishua, Odishua, Odishua. Yahur, o nosso Criador. Yahur, o nosso Criador. Odishua, Odishua, Odishua. Yahur, o Rei dos exércitos. Yahur, o Rei dos exércitos. Maor, Yahumayau, Shuatair, Lavor. Maor, Yahumayau, Shuatair, Lavor. Que era, que é e o que há de vir. Que era, que é e o que há de vir. Odishua, Odishua, Odishua. Odishua. Vão estar diferentes, porque tá a Bíblia romana, né? Tá. Disseram-lhe, por favor, pedimos, presta atenção nisso, que nos fale em aramaico, Sim. porque entendemos perfeitamente, mas não te expresses em hebraico, visto que não há necessidade que o povo que está sob a muralha, Sim. tá, perceba tudo. Mas ele respondeu a nomes diferentes aí, que está no capítulo, versículo 11, tá? Pediram para eles não falar em hebraico, e sim em aramaico. Porque entendi em aramaico, mas as outras pessoas não. Não. Porque aí o que nós vemos disso aí? Nós vemos duas línguas totalmente separadas uma da outra. O hebraico é uma língua, o aramaico é outra no sentido de compreensão. Isso dá pra ver que é diferente da outra, porque uma as pessoas compreendem, outra não compreendem. Então é uma língua que não é a língua original. Não. É uma língua do inimigo, dos assírios. Assírio, é verdade. Dos assírios. A língua desse inimigo, desse povo, é a língua do inimigo. É a língua do inimigo. Nesse caso aqui é o aramaico, nós estamos falando da sombra. Naquela época era o aramaico. Aramaico, está explícito ali. Hoje, se nós formos trazer para hoje, nós já vemos que essa língua seria uma outra língua. Nós vamos ver depois também, podemos ver depois mais à frente. Mas aqui está provado que o aramaico não é a língua deles. Agora eu te pergunto, tá? Vai aparecer aí na tela, tá, um alfabeto contendo os dois alfabetos que nós conhecemos. Um é o paleo-hebraico. Sim. E o outro é o alfabeto assírio. Sim. Na direita nós temos o alfabeto hebraico, paleo-hebraico antigo, o original, aquele que foi escrito às tábuas da lei. Tá?
Agora, na esquerda, nós temos o alfabeto tão conhecido como o hebraico moderno. Uhum. Pode reparar que é igualzinho ao hebraico moderno. Agora, se a gente olhar acima, acima da tabela, vamos ver o nome dos alfabetos. Pode ver, na esquerda temos o quê? Paleo-hebraico. Ótimo, é a língua original. E na direita temos o quê? Alfabeto assírio. Então, afinal de contas, o hebraico moderno é hebraico ou é assírio? É a língua do inimigo? Então, amado, é aí que eu estou te dizendo. Quer dizer que o povo está falando aramaico achando que está falando hebraico? É. Olha que blasfêmia. Você está falando alemão, está falando a língua do inimigo? Você veja que o hebraico moderno, ele tem a raiz na língua dos caldeus. Assírios e caldeus? Caldeus, o hebraico moderno. E aqui, nesse texto do livro de Yoshiao de Isaías, está dizendo que é a língua do inimigo. Por que essa língua hoje virou a língua do povo que recebeu a herança, primeiramente? Porque a herança eles já jogaram fora há muito tempo. Então o pessoal da cidade de Jerusalém pediu que fosse falado no aramaico, no aramaico, porque o povo inimigo estava usando a língua deles, o hebraico. Entendi. E eles pediram que se falasse no aramaico para que o pessoal do muro não entendesse o que eles estavam conversando, as ameaças que eles estavam fazendo para a cidade e tal. E aí que eles pegaram e falaram no hebraico mais alto e falaram ameaça. E aí, pode ler o resto do texto, vocês vão ver que aconteceu isso. Tá? E o que eu quero mostrar também agora, que essa língua era o aramaico, a língua do inimigo. É a língua assíria. A língua assíria. Tá? Então por que hoje o alfabeto assírio hoje faz parte da língua hebraica moderna? É uma boa pergunta. Na verdade, a língua hebraica moderna não é a língua original. É a língua assíria. É uma língua criada para esconder a verdade, assim como nós sabemos aí. Agora eu quero ver quem vai contestar isso, porque isso aqui não está aqui na escritura. E a pessoa pesquisa os alfabetos que vai ver que o arcaico não existe mais. Eles deveriam estar escrevendo através do hebraico arcaico, e não estão mais escrevendo através do hebraico arcaico. Tudo que tem tá paganizado pela Babilônia de Nabucodonosor, pelo aramaico, que virou a língua do judeu hoje. Tá? Então o judeu adotou uma língua que era a língua do inimigo no tempo que eles eram um império separado, ainda com a língua deles própria. Tá? Então você veja aqui, ó. E vendeste os filhos de Al-Hudá e os filhos de Jerusalém, de Judá e Jerusalém, né? Aos filhos dos gregos. Explícito aí grego, hein? Ele usa o grego, tá vendo? Para apartar para longe de mim os seus termos. Quer dizer, então, use Al-Hudim, deixar os gregos entrar, né, naquilo que era a herança deles. E está até hoje, né? Na verdade, aramaico e grego. Hoje entrou tudo. Hoje eles usam sinagoga para definir o lugar onde eles se encontram. Eles também praticam a palavra Hamashia, que é o ungido, tem origem na palavra Hamartia, que é mártir no grego. Bom, acabamos de ver que no livro de Joel que ele não gostou muito que venderam as propriedades dele para os gregos, né? Não gostou muito desse negócio, não. Ele deixou avisado já no livro de Joel que não gostou. E agora, como é que fica a Septuaginta nisso tudo aí? Complicou para a Septuaginta, né? E engraçado que isso aí foi lá antes do nosso Messias chegar, né? 150 para 200 anos antes, mais ou menos, né? Então você veja que a Septuaginta caiu por terra, porque o próprio Eterno falou que não é para vender a herança dele para o grego, e venderam para os gregos, né? E aí já estava começando já a mistura. Dali para frente foi só uma mistura, e aí dali praticamente sumiu o nome do Eterno, se deixou de usar o paleo hebraico de uma vez, realmente não se usou mais, tá? E também o aramaico tomou conta do antigo hebraico, o aramaico, e se mesclou, então hoje tem um sincretismo. Hoje nós temos uma língua sincretizada do aramaico, que se diz que é um hebraico. Entendeu? Mas o verdadeiro já era. Mas tem um pouco do hebraico arcaico lá? Tem, é como o irmão diz da Bíblia, né? A Bíblia contém a escritura. A mesma coisa acontece com o hebraico moderno. Ele contém um pouco do paleo hebraico, do original, nos sons. Porque, afinal de contas, o alfabeto ele tem as mesmas letras escritas de forma diferente, mas os sons são alterados para ocultar a verdade. Tá? Então, a pronúncia, o que aconteceu? Quando eu até não queria entender se foi por eles só tiveram coragem de massoretar, botar os massoréticos, que são aqueles sinais que os massoretas colocaram no hebraico para poder sair as vogais, em cima desse hebraico que surgiu do aramaico. O hebraico moderno.
Aí esse foi maçoretado. Sincretizado, Isso foi depois da vinda do Messias, já lá pra frente. Então você pode ver que é uma coisa bem nova. Porque até o tempo dele, que ele andava por ele, falava aquele, né? Falava o antigo. Entre eles ali era o antigo, o verdadeiro. Eu não vejo o Criador. Até porque quando nós vemos ali o emissário Shaul, Paulo, falando que foi chamado e escutou a voz do Messias falando com ele, falou em hebraico, tá lá no livro de Atos. Tá lá explícito. Escutei a voz falando em hebraico. Agora eu te pergunto, o que é hebraico? É aquilo que nós vimos no livro de Isaías ou é o aramaico? É o hebraico. Sim, Só que, hebraico. Agora, por que hoje está se falando o aramaico, praticamente o aramaico? Inclusive a escrita está aramaica e as pronúncias estão aramaicas. A língua do adversário. A língua do adversário. Mas também o símbolo do adversário. É. Se você for ver o símbolo, também é o de Baal. Exatamente. Então hoje o que está acontecendo? Estão dando todos os... estão entregando tudo a Baal. Na verdade. Inclusive, que é uma língua... O aramaico é uma língua de caldeus, né? Daquela região ali. E eles absorveram aquela língua como língua deles. Tá? Estão ensinando aos povos essa língua como verdadeira. E não é essa língua verdadeira. Talvez a gente nunca conheça essa língua totalmente a verdadeira, porque eles têm a chave e não entram, deixam os entrar. Eles conhecem, o povo de lá, os ortodoxos conhecem essa língua com certeza, né? Só que eles ocultam a língua. Eles prendem para eles, porque eles estão naquela ainda diante do madeiro. Eles estão achando que eles são o povo somente, os Yahudim. Mas na verdade, Yahudim hoje é todo mundo que aceita o Salvador. Tá entendendo? Então eles estão prendendo. Aquilo que o Messias falou, está se cumprindo à risca. Eles têm a chave e não entram, deixam outro entrar. Eles estão com a herança lá resguardada. O que venderam já se paganizou tudo. E o que tem está lá escondido. Entendi. Tá entendendo? O pouco que eles